Se não, vejamos a afirmação de Pedro aqui, de 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 19 e 20, ela vai nos trazer algo muito forte a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ora, Pedro ele vai fazer uma afirmação que é inclusive ratificada lá em Apocalipse, no capítulo de número 9, salvo engano, versículo de número 13, que vai dizer de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Vai falar que ali existia um cordeiro. Ele vai dizer especificamente em uma guerra muito poderosa ali, não quero entrar na parte de escatologia, mas quando na guerra lá, muito importante naquela luta do anticristo, a besta, mas especificamente falando sobre a besta, então a passagem vai dizer mais ou menos assim: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, acontecerá isso, isso e aquilo. Então nós temos a informação. Qual é esse cordeiro? Esse cordeiro é o Messias prometido, a saber, o Jesus Cristo de Nazaré. Então, o cordeiro que fora morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro, nós vamos encontrar também essa outra verdade, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, o verso 19 e o verso de número 20. Se não, vejamos: mas como o precioso sangue de Cristo Jesus, nós, como que de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em um outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de vós, nos últimos tempos por amor de vós. Em Apocalipse fala desse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro ele vai mais abrangente. Deixa eu só tomar um copo com água aqui, que a garganta não está muito legal. Percebam, Apocalipse fala de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro aqui agora vai falar de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Fala de como era esse cordeiro, o sangue desse cordeiro incontaminado, de um cordeiro incontaminado e imaculado. Nós sabemos que Jesus, sem mancha, sem pecado, sem nenhuma falha, só poderia ser ele mesmo, esse cordeiro imaculado. Na verdade, essa pergunta do cordeiro, ela ecoou desde o Velho Testamento, porque se não, vejamos, nós já falamos aqui anteriormente por outras vezes aqui com vocês a respeito desta grande verdade. Qual é essa grande verdade? É que no Velho Testamento ele só vinha preparando a respeito das coisas para o recebimento do Messias. O Velho Testamento assombra agora para o Novo, ele vai preparar, porque toda a Bíblia ela vai gerar na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se não, vejamos, nós vamos encontrar esta afirmação também aqui no primeiro, ou em um outro livro também de João, no Evangelho de João, o quarto evangelho, o único que não é sinótico ali. João ele vai nos explicar, ou ele já começa logo ali, e nós vamos falar agora em pouco, inclusive, de João e as epístolas joaninas. Então nós vamos perceber que João ele tem muito essa preocupação, que é a preocupação aqui de Pedro, de mostrar como Jesus, sendo o Messias prometido, que ele é Deus, que ele era Deus. Então João ele vai afirmar categoricamente aqui da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em grego, en arche, en logos, en prostanteon kai theos, en logos, quer dizer, no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? É Jesus, porque ele é a palavra. Tudo foi feito por meio desse Verbo, por meio desta palavra, e esse Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O versículo 2 ainda vai dizer assim: todas as outras coisas foram feitas por intermédio dele, todas elas feitas por intermédio dele. Então é muito importante nós analisarmos
toda essa questão aqui. E é o que o apóstolo Pedro vai estar dizendo. Então esse cordeiro, o que significa dizer que o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo? Prestai bastante atenção, dobre a sua atenção. Eu quero que você preste atenção, visualize esse quadro. Nós imaginamos e pensamos que Jesus ele morreu há cerca de pouco mais de 2000 anos atrás. Mas na verdade, muito antes de todas as coisas existirem, esse cordeiro já havia morto. Mas pastor, como é que pode ser isso? Um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e agora volta a morrer? Percebam que toda essa questão, quando Deus cria o homem, Adão e Eva, e faz deles uma descendência aqui na terra, Deus sabia, na sua onisciência, na sua presciência, que o homem falharia, que o homem cairia, que o homem precisaria ser resgatado. É por isso que ele prepara todo um pano de fundo e, na verdade, Levítico, toda aquela propiciação, todo aquele tradicionalismo em volta de um sacrifício, ele vai prefigurar, na verdade, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então tudo vai entender o que está falando. O que eu estou querendo dizer aqui é a afirmação de João, no capítulo de número 1, nós vamos estar falando algo mais também sobre isso nas epístolas joaninas. O apóstolo João, ele vai fazer uma informação que poucos, de repente, de nós aqui, se não tivermos a compreensão, ou se de fato não entendermos um pouco da tradição dos judeus, nós não entenderíamos, porque ele vai dizer da seguinte forma, lá em João, em hebraico, Seam Elohim Noshe Hatam Eolam, quer dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, eis aí o cordeiro. De que cordeiro ele estava falando? Desse cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo. Lembra que quando, na verdade, lá em Gênesis, no capítulo de número 21, salvo engano, verso de número 7, nós vamos observar um pai. E este pai era Abraão, o pai da fé, pai de várias gerações. Ele vai fazer uma afirmação por demais importante. Ele vai dizer da seguinte forma, quando está para imolar o seu filho, e o seu filho pergunta, diz, pai, nós chegamos aqui neste monte, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o holocausto, está tudo muito bem preparado, mas papai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão pega e diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Oh, glória a Deus! Na verdade, quando ele diz Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ali nós podemos fazer uma tipologia, que é Deus que preparou esse cordeiro para o holocausto. E essa pergunta ecoou durante todo o Velho Testamento, aonde está o cordeiro para o holocausto, porque precisava morrer um cordeiro para a expiação de um povo. Nós conhecemos toda essa história e entendemos que este cordeiro, todo aquele ritualismo agora vai terminar aqui na pessoa bendita de Cristo. Hoje já não precisa mais morrer carneiro, não precisa mais fazer holocausto, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Então eu precisaria passar aqui muito rapidamente e explicar essa questão aqui para você entender que este Messias, o Cordeiro de Deus, não foi por um acaso que ele morreu. Precisaria Jesus morrer? Evidentemente que sim, porque se Jesus não morre, invalidaria toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, porque Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Esse Messias prometido, tal como profetizado, teria que vir e passar por todas estas etapas. Então, 1 Pedro e 2 Pedro, ele vai falar e também vai referendar, porque também na sua segunda epístola ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Uma outra questão que eu preciso abordar aqui rapidamente com vocês, e já entrarmos agora na próxima aula aqui, na unidade 4, mas antes, porém, eu gostaria de vos chamar a atenção para um texto na página 127 aí do seu livro, do módulo Hebreus e Epístolas Gerais.
Abram aí, a gente vence logo essa etapa aqui rapidinho. Aí no 4.2, aonde nós estávamos falando na aula passada sobre as epístolas de Pedro e a primeira e segunda epístola de Pedro, as epístolas petrinas. E nós vamos observar aqui uma parte, e eu preciso falar rapidamente, mas preciso porque é uma questão muito complexa, uma questão que poucas pessoas entendem. Que Hades era esse? Esse Hades, no Velho Testamento, ele tinha um lugar específico. O Hades comportava duas situações. A primeira, o Hades estava o lugar chamado paraíso, e um outro local um pouco mais embaixo, descendo o abismo, ficava um outro local chamado inferno. Então nós precisamos identificar. E tem uma afirmação aqui de Pedro muito forte, que é no verso 19, aonde ele vai dizer, capítulo 3, verso 19, salvo engano, e ele vai dizer assim da seguinte forma: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui nós temos uma grande confusão, poucas pessoas têm coragem de abordar ou não têm segurança suficiente para tratar aqui desse texto, e eu preciso, ainda que rapidamente, porque aqui precisaríamos nos deter uma grande parte do tempo, porque entra aqui a doutrina do estágio intermediário dos mortos, não é a questão aqui para nós estarmos falando, mas eu preciso abrir um pouco a sua mente para entender. Quando ele diz que foi ao inferno e pregou para os espíritos em prisão, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, nas partes inferiores da terra. Então será que Jesus, na verdade, ele foi lá no inferno, nas regiões inferiores, passou pelo Hades, atravessou o primeiro ali, atravessou descendo ali o paraíso, e logo mais abaixo ele chega até as regiões inferiores, aonde está localizado o inferno? Lembra daquela parábola do rico e Lázaro? Ali nós temos condições de identificar melhor a respeito desses dois lugares, que todos ficavam no Hades, mas havia ali uma separação. O Hades, ele comportava ali equivalente o seio de Abraão, que é o paraíso, e logo mais abaixo o inferno. Então, o que eu quero aqui dizer, na verdade, Jesus então desceu no Hades, ele desceu lá no inferno, pastor Eurípides, é isso que o texto está dizendo, e pregou para os espíritos em prisões. Jesus pregou. E para que ele pregou? Se tem um texto lá em Hebreus 9 que diz que depois da morte segue-se o juízo. Então perceba que aqui, na verdade, é uma questão bastante polêmica e causa muitas dúvidas. Por isso que eu preciso aqui falar alguma coisa para você relacionado aqui a esta questão específica aqui dessa descida de Jesus no Hades. Para você entender esse texto, você precisaria visitar passagens tais como, por exemplo, a de Efésios 4 e 9, aonde vai dizer ainda, e parece que vai complicar um pouquinho mais, que vai dizer assim: por isso diz que subindo levou cativo o cativeiro. Ora, isto é, aquele que subiu é aquele que, se não antes, porém, já desceu às partes mais baixas. Então agora ficou bastante claro que Jesus foi sim ao Hades, ele foi lá no inferno. E ele pregou para os espíritos em prisão? Definitivamente não, irmãos. O que nós temos aqui é um erro de tradução. Jesus esteve lá? Esteve sim. Jesus, ele falou alguma coisa lá? Sim, falou. Mas ele não foi para pregar. O termo aqui no original está dizendo que Jesus foi dar a sentença ou proclamar uma sentença. Jesus, ele não foi pregar. O certo seria que Jesus desceu as partes baixas
para proclamar uma sentença. E qual é esta sentença? Ora, se no Novo Testamento nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador da nossa vida, então nós vamos encontrar, perceba que quando Jesus ele fala e tem ali dois homens, uma à direita e a sua esquerda, e um dos ladrões ali interpela o outro, porque um tenta negar a Jesus, fazer chacota de Jesus, mas o outro o repreende e diz: olha, que mal fez este Jesus aí, não fez nada. Nós sim fizemos alguma coisa, e se estamos aqui é porque erramos, nós falhamos. É nesta oportunidade então que nós vamos perceber que Jesus se alegra e disse: olha, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus mentiu? Não, ele não mentiu. Então aconteceu exatamente isto daí, porque Jesus ele visitou, porque depois da morte Jesus pode muito bem ter feito esta questão. Agora o interessante é que quando Jesus ele morreu, e para que é que ele vai agora lá no Hades, atravessa o seio de Abraão, a saber o paraíso, desce agora um pouco mais embaixo nas regiões inferiores, no inferno, e já sabemos que ele não foi para pregar, ele foi para dar uma sentença, e Jesus foi lá para dar uma sentença. Qual foi? Ele foi lá dizer: olha, vocês que foi pregado a respeito do Messias, que falaram a respeito de um Messias que viria, que o próprio pai Abraão, que o próprio Moisés também vislumbrou, dizendo que depois dele viria um profeta maior, que aperfeiçoaria a lei. Então todos sabiam, entendiam, estavam aguardando esse Messias. Então ele estava agora trazendo a sentença e dizendo: olha, se cumpriu, e vocês que não acreditaram. Ainda vai dizer que, como nos tempos de Noé, aqueles que não acreditavam, aqueles que não obedeceram, que não acreditaram nesse Messias, por isso que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus não estava ali para dar uma nova oportunidade, Jesus estava dizendo: olha, tudo que de mim fora dito está se cumprindo. Eu morri e agora ressuscitei, vim pegar as chaves do inferno e da morte, vou levar agora cativo o cativeiro. E que cativo ele estava falando? Ele estava falando agora não do inferno, mas estava falando do seio de Abraão. Então ele pega todo aquele cativeiro ali, e ele só, por isso que disse: se não aquele que subindo, então que estava lá embaixo, se não antes que primeiro desceu, agora ele vem subindo. Isso que o texto está dizendo. Ele primeiro desceu, agora ele vem subindo, e agora ele leva cativo o cativeiro. Esse cativeiro é o paraíso, que Jesus pega esse cativeiro, que antes era que o seio de Abraão estava próximo ali, inclusive ao Hades, o que separava apenas era um abismo, e agora Jesus pega esse cativeiro, o seio de Abraão, e a partir dali já não é mais o seio de Abraão, e sim o paraíso. E aonde está o paraíso? Diz a Bíblia que ele está embaixo do trono de Deus. Diz que as almas daqueles que morreram depois que da morte e ressurreição de Jesus, todos eles foram levados. É por isso que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E perceba que Jesus vai trazer esta igreja juntamente com ele, por ocasião quando vier já libertado os 7 anos no período da grande tribulação. Não quero falar sobre essa questão, porque já entra uma outra parte aqui de escatologia. Eu só queria mostrar aqui para vocês esse texto que é polêmico, e que a gente precisaria gastar bastante tempo aqui para estar falando coisas a respeito disso. Mas precisamos aqui caminhar um pouquinho mais, porque senão me detenho aqui falando só sobre essa questão, e muitos outros pontos que ainda precisam a ser abordados, acaba que a gente não aborda. Corra agora, por gentileza, já que tocamos aqui nesse assunto que ficou faltando da aula passada, vamos agora para a página de número 141. Entremos agora de uma vez por todas aqui. Vamos falar agora das epístolas universais. Epístolas universais de João e de Judas. Epístolas universais de João e de Judas. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, enquanto eu tomo um copo com água. Muito bem, muito bem. Epístolas universais de João e de Judas.
Vamos falar da epístola de Judas, se der tempo, mas vamos priorizar a primeira, segunda e terceira epístola de João, as epístolas joaninas. Epístolas joaninas, na página 141. No 1.1 vamos ver agora alguma coisa sobre a vida e a obra de João, o apóstolo. João era filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, irmão, filho de Zebedeu. Também a sua mãe era Maria Salomé. Para quem não sabe, Maria Salomé era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Ora, se Maria Salomé era irmã da Maria, mãe de Jesus, logo João, ao contrário do que muita gente não sabia, João, aqui o apóstolo, era primo de Jesus. Logo, se João era primo aqui de Jesus, nós vamos encontrar também Tiago, que era filho aqui de Zebedeu também, que era irmão de João, também era mais um outro apóstolo que era irmão ou primo de Jesus. E temos um outro Tiago mais lá na frente que escreveu uma outra epístola de Tiago, as epístolas universais. Esse sim era irmão de Jesus. Mas nós temos aqui João, o apóstolo, Tiago, seu irmão, ambos filhos de Zebedeu, primos de Jesus. Um outro primo de Jesus também era João, o Batista, lembram? Que estava ali na barriga de Isabel, que era prima de Maria. Então estava um círculo de amizade muito próximo. Se não vejamos, esse mesmo Tiago, esse mesmo João, era sócio de mais dois outros apóstolos, a saber, o apóstolo Pedro e o apóstolo André. Então havia um círculo de amizade ali muito próximos a estes homens. João, assim como seu irmão Tiago, eram sócios desses dois homens, a saber, Pedro e André. E eles tinham ali, parece que um proeminente negócio. Então eram empresários do ramo da pescaria, até o momento em que Jesus se encontra, na verdade, aqui com eles. E depois que Jesus encontra com estes homens, a vida deles começaram a mudar. Por quê? Quem encontra-se com Jesus nunca mais volta para o mesmo caminho. Nós temos a vida mudada. Todos nós que um dia nos encontramos com Jesus e resolvemos aceitar o seu chamado, tivemos a nossa vida regenerada, a nossa vida mudada, a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus os chamou, os comissionou. Uma vez os chamando, agora eles passaram a ser não mais pescadores de peixes mesmo, tal como conhecemos, mas passaram a ser pescadores de homens. Começaram a ganhar almas para o reino de Deus, porque as almas são consideradas ou tratadas como peixes. Então nós somos essas almas, e Pedro foi comissionado, os apóstolos foram comissionados, assim como eu, como você, como todos nós, fomos chamados, comissionados para ganharmos almas para o reino dos céus, tal como nós explicamos na última aula o valor e a importância de uma alma. Se não, vejamos agora aí na página 143, vamos caminhar um pouco mais rápido aí, na página 143, a autoria das epístolas joaninas, página 143 das epístolas joaninas, vamos observar aí no 1.2 do nosso livro, vamos falar sobre a autoria destas epístolas joaninas. Antes, porém, é importante enfatizar, vale-se dizer e importante lembrá-los que além das epístolas joaninas, da primeira, segunda e terceira epístola de João, ela fora escrita pelo apóstolo João, que nós acabamos aqui de falar, de mencionar as suas origens. Mas além das epístolas joaninas, 1º, 2º e 3º João, João também escreveu o 4º evangelho. Lembra daquele evangelho? Também o Apocalipse foi escrito por ele. Os evangelhos, o 4º evangelho, por exemplo, foi escrito por ele.
com um objetivo diferenciado, inclusive, do objetivo aqui que está expresso aqui na primeira, segunda e terceira epístola de João, como também é diferente o conteúdo que ele escreve lá em Apocalipse. E por causa dessas diferentes visões, algumas dúvidas tiveram, principalmente os teólogos liberais, tiveram algumas dúvidas e alguns questionamentos se de fato teria sido João o escritor das epístolas petrinas, como fora ele também o escritor do quarto evangelho, o único que não é sinótico, e também o Apocalipse. Quando eu falo de sinótico, queridos, é importante ressaltar aqui que o evangelho de João é o único que não é sinótico. Dos 4 evangelhos, o quarto evangelho aqui escrito aqui por João é o único que não é sinótico. Por que essa questão de sinótico, pastor? Sinótico nada mais é, por exemplo, do que nós dizermos que Mateus, Marcos e Lucas, inclusive nas Bíblias de alguns dos irmãos estão lá assim: S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, S. João. Então é importante dizer, porque muitas pessoas olham e dizem aqui, olha, vamos abrir em São Marcos, São Lucas, porque entende que aquele S. é de São. Não é, irmãos. Até porque depois da reforma, nós não acreditamos mais nessa questão de santos, pelo menos não da forma como a Igreja Católica prega, para nós o adorarmos, reverenciarmos. Todos nós somos santos e eleitos de Deus, não para sermos venerados nem adorados. Mas percebam que o que está falando aqui, esse S. não é de São João, não é de São Mateus, não é de São Marcos, nem de São Lucas. Ele está apenas dizendo Evangelho de Jesus, porque o Evangelho não é de João, o Evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, tampouco é de Lucas. Então o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Então esse S aí não é de São, e está querendo dizer assim, segundo. Então todas as vezes que você vê lá S. não está dizendo aquilo ali que é São João, está dizendo Evangelho de Jesus segundo. O S está referindo ali a essa expressão, Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus. Esse aqui, por exemplo, o quarto evangelho. Então o Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista, o apóstolo amado, a saber, João. Então o dele é o único que não é sinótico aqui. Por que não é sinótico? É porque os outros vão narrar histórias, cada um vai narrar. Evidentemente que Mateus ele vai citar mais parábola, evidentemente que Marcos ele vai citar menos parábolas. Nós vamos observar, por exemplo, que Lucas cita um menor número de parábolas do que o outro ali também, do que Mateus, por exemplo, mas são os mesmos casos, as mesmas visões que eles tiveram, ou o mesmo acontecimento que aconteceu. Então é registrado no ponto de vista de Marcos, no ponto de vista de João e no ponto de vista de Mateus. Agora a preocupação aqui, na verdade, de João no quarto evangelho, e por isso que ele não é sinótico, quer dizer, não é semelhante aos outros 3, porque ele traz uma visão diferenciada. Ele não fala, por exemplo, de nenhuma parábola. Ele vai falar, por exemplo, agora de 7 grandes milagres, porque é importante para Pedro, e quando você vai entender aqui o objetivo do que Pedro estava querendo passar aqui, era muito claro. Assim como as epístolas petrinas, ela tinha a sua função, o seu objetivo, a função e o objetivo deste evangelho aqui que João escreveu, que João fez, que João compilou, que ele foi o autor aqui do quarto evangelho. Qual era a preocupação dele? Ele começa a mostrar aqui, e ele tem 2 percepções bastante distintas. Ele vai tentar provar, e prova de fato aqui 2 teses. A primeira tese que ele tenta provar aqui no quarto evangelho é que Jesus é Deus. Então essa é uma tese que ele prova por A mais B, e essa é a obrigação dele. Ele está preocupado em evidenciar, caracterizar e provar que Jesus é Deus. Já acabei de falar agora há pouco de uma afirmação dele poderosa, afirmando que nada do que foi feito no mundo sem Jesus teria sido feito, porque Jesus é Deus, o verbo era Deus. Então essa era a obrigação, e é o que ele está tentando provar. É esta primeira tese aqui, e para isso ele vai utilizar, por exemplo, 7 grandes milagres para provar
que Jesus era Deus, Jesus fazendo a multiplicação dos peixes, Jesus andando por sobre o mar, o Jesus ali curando no tanque de Betesda, Jesus ali quando ele vai dar água da vida para a mulher samaritana. Então muitos milagres. Quer ver um outro grande milagre extraordinário? Lá em João no capítulo 11, a morte e depois a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias. Então Jesus ele utiliza, ou João utiliza-se aqui agora desta figura nesses milagres acontecidos para vaticinar, para mostrar que Jesus era Deus, que somente sendo Deus ele poderia efetuar e fazer estas coisas. Para que não houvesse dúvidas, para provar esta tese aqui, ele agora vai utilizar mais outras 7 expressões, e ele vai utilizar 7 expressões de Jesus como sendo eu sou, e só a título de informação, o número 7 é o número da perfeição, e por isso que ele fala de 7 milagres, por isso ele fala de 7 expressões dizendo Jesus eu sou, que Jesus é o grande eu sou. Só para lembrar, a expressão eu sou utilizada no Velho Testamento refere-se a um dos nomes do próprio Deus, nosso Deus Jeová. Então ele está provando aqui, e esta é a primeira tese que ele quer provar aqui no quarto evangelho, o evangelho segundo escreveu João, que Jesus era Deus. E uma outra questão que ele quer provar aqui, uma outra tese, é que por meio de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, agora por ele e para ele nós somos vivificados, por ele e para ele nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e agora ele sendo o único caminho, ele sendo a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele está provando aqui agora que além de Jesus ser Deus, qualquer homem que quiser ir para o céu tem que ir por intermédio dele, porque ele é o único caminho. Então essa é uma questão, uma grande verdade que o Evangelho tenta explicar, mas não quero me deter aqui muito sobre essa questão, porque queremos falar mais aqui sobre a Epístola Paulina. Não vou nem entrar na questão da parte lá que ele escreveu de Apocalipse de João, porque vamos entrar aqui em uma seara e o tempo não nos permite. Vamos aqui para as Epístolas Joaninas. As epístolas joaninas, dentro ainda desse contexto aí, na página 143, da página 144. Quem foi o autor das epístolas? Já falei, foi João. Tem alguma dúvida, pastor, de que fora, na verdade, João, o apóstolo do amor, quem escrevera a primeira, segunda e a terceira epístola? Não existe uma análise ainda que hipotética de alguém querer arrogar-se para si o direito de autoria para estas 3 epístolas, senão João. Podemos afirmar, com os argumentos que nós temos, sem nenhum medo de errar, sem nenhuma sombra de dúvida, de que João o apóstolo foi o escritor da primeira, da segunda, da terceira epístola, bem como também o quarto evangelho, bem como também, na verdade, o livro de Apocalipse, cuja revelação João recebe quando estivera preso por ocasião ali na ilha de Patmos. Então perceba, não existe nenhuma dúvida. Pastor, mas eu já vi um ou outro aí alegando, algum teólogo dizendo que pode ser que João não tenha sido o autor das epístolas, por isso, por aquilo. Meu irmão, se você ouviu alguma afirmação, não é nem para merecer crédito, porque todas as informações, das mais vastas que você pode entender, e é sobre isso também que vai defender o livro, e é o livro que você está estudando, não está estudando de um teólogo liberal, porque eles ficam tentando achar cabelo em pele de ovo. Então, assim, algumas coisas que não tem nenhuma razão de ser, porque se não vejamos, a data da epístola nós já sabemos quando ela foi escrita, e é o que vai estar falando aqui na página 144, 1.3, a data das epístolas. Ora, ela não pode ter sido escrita antes de 85 e não pode ter sido escrita muito depois, aqui, por exemplo, do ano 90 depois de Cristo. Vamos analisar e falar alguma coisa com relação a isso. Mas estamos falando aqui da autoria. Então, como é que eu posso ter certeza? As fontes que nós temos, por exemplo, a tradição patrística, todas as afirmações ali contidas vai referendar isso, os pais da igreja, e é muito importante você entender isso, os pais da igreja, desde os seus primórdios, sempre defenderam que apóstolo João
o apóstolo do amor, o apóstolo a quem Jesus amava, fora ele de fato o autor desta estimada epístola, ou dessas 3 estimadas epístolas. Poderíamos, por exemplo, estar citando Pápias, porque ao longo de sua vida, João ele teve 3 grandes proeminentes, eu vou dizer, mas 3 grandes proeminentes discípulos que estão entre os nossos pais na fé. Quer ver? 3 importantes discípulos. Pápias foi um dos discípulos de João o Batista. Policarpo também foi um dos discípulos de João o Batista. E disso não resta nenhuma dúvida. Pápias, inclusive, e é importante nós analisarmos aqui respectivamente a respeito de toda essa questão aí, sobre quem foram os autores. Pápias, por exemplo, ele foi bispo ali na igreja de Herápolis. Nós vamos ver Policarpo, ele foi bispo ali na igreja de Esmirna, por exemplo. Irineu, ele foi o bispo ali da igreja em Antioquia, por exemplo. Então, todos eles foram discípulos de João, o apóstolo. E se não vejamos, nós vamos observar o próprio Pápias, bispo ali de Herápolis, da igreja de Herápolis, já no iniciozinho, nos meados do século II, depois de Cristo, é ele próprio que defende a autoria. Ele fora discípulo direto de João o apóstolo. Então quem mais poderia ter autoridade para falar isso? E ele enfatiza que fora João o escritor dessa epístola, principalmente da primeira epístola de Pedro e da segunda epístola. Você vai observar, por exemplo, Irineu. Irineu, ele fora discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto de João o apóstolo. Então Irineu, se era aqui apóstolo de Policarpo, que foi um discípulo direto de João o apóstolo, como é que nós podemos duvidar? E é esse Irineu que afirma que tanto a primeira como a segunda inequivocamente fora, na verdade, a terceira, fora inequivocamente escrita por João o apóstolo. Quem poderia se esquecer? Clemente de Alexandria também vai fazer esta mesma afirmação. Orígenes, ele vai afirmar, e definitivamente a partir daí não se tem mais nenhuma dúvida, que além da primeira, além da segunda, a terceira epístola também havia sido escrita por João o apóstolo. Ora, se os pais na igreja nos informam todos os relatos que nós temos aqui da tradição oral, das tradições escritas, nos dão conta que foram esse homem, como é que agora um teólogo mais liberal vai tentar argumentar alguma outra coisa? Então, se alguém falou ou comentou alguma coisa, tire isso da sua cabeça. Pare com essa bobagem. Foi João o escritor destas epístolas, as epístolas joaninas, primeiro, segundo e terceiro João, como Apocalipse, como os evangelhos. Se alguém tentar colocar alguma dúvida, tire isso da sua cabeça. Podemos provar por A mais B que fora, na verdade, João o escritor destas cartas aí. Então ficamos a dúvida só no tempo que elas foram escritas. Elas foram escritas entre os anos 85 a 90 depois de Cristo. É importante dizer que tanto as epístolas como o quarto evangelho, como também o livro de Apocalipse, todos eles foram escritos quando Jesus retorna da ilha de Patmos e agora vai passar os seus últimos dias de vida na cidade de Éfeso, na igreja em que ele já havia pastoreado. Ele retorna para lá, para Éfeso, e por lá ele passa boa parte da sua vida. Percebam que João, o apóstolo, e isso a tradição vai nos dar conta a respeito desta grande verdade, que essa tradição vai nos informar, por exemplo, que Domiciano, ele foi o responsável, ele admitiu, foi ele que sentenciou João a ser martirizado dentro de um tacho fervente com azeite quente, pegando fogo ali, nenhum ser humano conseguiria sobreviver a uma atrocidade tão grande. Percebam que Domiciano, ele vai mandar e ordena que essa seja a sentença de martírio dele, ser morto
dentro de um caldeirão fervente com azeite quente. Que coisa mais terrível! Era para estraçalhar, destruir, acabar, diluir todas as partes do corpo, inclusive os ossos. Miraculosamente, pelo poder de Deus, João sai ileso, miraculosamente, para o espanto de todos. Então, após sair desta situação tão difícil, Domiciano já não mais tenta dar a mesma sentença para ele. Então envia o preso sem nenhuma regalia, sem nada, e enviado agora para a ilha de Pátimo, isolado de tudo, isolado de todos. E é lá que ele recebe a visão de Apocalipse. Então, pastor, se ele recebeu a visão ali em Apocalipse, como é que ele escreveu Apocalipse, escreveu o 4º evangelho, escreveu as epístolas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª, na cidade de Éfeso? Se o senhor está dizendo que ele recebeu a visão na ilha de Pátimo, irmão, ele recebeu a visão na ilha de Pátimo. Agora é importante lembrar como é que resolve essa questão. Muito simples, irmãos. João estava ali na ilha de Pátimo, aonde ele recebeu a visão. Ele não estava em uma colônia de férias, ele não fora para passear, ele estava preso, sem nenhuma regalia. Então, logo, ele não levou papiros, ele não levou manuscrito, não podia levar tinta. Como é que ele ia escrever? Estava tudo guardado na mente. Quando ele agora é solto, é tirado ele da prisão, ele volta para Éfeso. Não sabemos se em uma prisão condicional ou não, porque Paulo também teve uma prisão condicional, e em uma prisão condicional você pode escrever, pode ter manuscritos e tudo mais, mas quando ele retorna é que ele vai escrever agora o 4º evangelho, escreve também o livro de Apocalipse, escreve a 1ª, 2ª e a 3ª epístola de João. Então é nesse inteirinho aí, entre os anos 85 a 90 depois de Cristo, que ele escreve estas epístolas, como também escreve os livros que nós já acabamos aqui de mencionar. Vamos um pouquinho mais para frente agora, dos destinatários da carta, na página 145 aí do seu livro. Vamos observar os destinatários da epístola de João. A primeira epístola de João, ela fora destinada a um público que é universal, porque ali não se menciona quais são as pessoas a quem não consegue se vislumbrar como sendo uma única pessoa. Por isso que a primeira epístola, ela é tida como sendo uma epístola universal. Não existe uma pessoa específica a quem está sendo direcionada a primeira epístola. Por isso também ela é universal, que ela serve para todos nós. A segunda epístola, e é importante nós entendermos, e sempre quando a gente vai estudar teologia, é importante nós respondermos essas questões sobre o livro: quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Então todas essas questões são importantes, a data em que escreveu. Então aqui está falando especificamente agora na segunda epístola quem foi que escreveram. Ali nós vamos encontrar que ele enfatiza que aquela carta é para a senhora eleita. Então alguém disse assim: quem é essa senhora eleita? Porque essa senhora eleita que é uma grande incógnita, ninguém consegue precisar com grande certeza, mas é muito provavelmente que ele estava se referindo a essa senhora eleita como sendo a igreja eleita, muito provavelmente uma igreja das quais, ou de uma circunvizinhança ali mesmo da região da Ásia Menor. Então essa senhora eleita é provável que esteja referindo a uma igreja dali, e por conseguinte ela também se auto-aplica a todos nós, então é uma epístola universal também. A terceira epístola de João, nós vamos observar que ele endereça uma pessoa. Quem é essa pessoa? Gaio. Gaio também era um líder de uma igreja ali também da região da Ásia Menor. E levando-se para Gaio, ele também leva para toda a igreja, ou seja, então abrange a todos nós. Por isso ela é uma epístola universal. Quando nós lemos, e é importante nós enfatizar, meu Deus, e a gente aqui não tem tempo para conjecturar,
Eu percebo que já estamos chegando ao final aqui também da nossa aula, mas eu gostaria apenas de enfatizar, aqui não vai dar tempo para a gente falar muita coisa, da primeira, segunda e da terceira epístola de João. Um dos objetivos que precisa ficar marcado e caracterizado na sua mente, um dos objetivos aqui da primeira, segunda e terceira carta, ou terceira epístola de João, ela quer demonstrar, ela quer provar. João quer provar aquilo que ele já começou a provar, por exemplo, lá no quarto evangelho, provar de uma vez por todas, não mais que Jesus é Deus, porque ele é Deus, mas ele está querendo agora provar para os gnósticos que Jesus era responsável, ele era o único autor da nossa salvação, que Cristo era superior, que Cristo tinha supremacia a todos os outros deuses, porque o que estava vendo ali, a mensagem, então, ele estava querendo demonstrar, porque existia neste tempo aqui o gnosticismo que vinha crescendo de uma forma assustadora, e o gnosticismo, ainda que não negando a Cristo, mas tentava diminuir a divindade de Cristo, ou tentava negar a divindade de Cristo. Então esta carta aqui, primeira, segunda e terceira epístola de João, ele vai combater ferrenhamente também e demonstrar e provar de uma vez por todas que Jesus, ele é esse Deus, que ele é o advogado que intercede por nós. Uma outra questão e um objetivo muito presente que nós encontramos na primeira, na segunda e na terceira epístola de João, e nisso ele fala de uma forma muito amável, ele vai dizer de uma forma muito carinhosa: filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos também de ações. Então ele vai falar da supremacia do amor, porque Jesus é amor. Jesus, ele ganhou o mundo inteiro não por força, não por violência, mas ganhou pelo amor. É por isso que nós precisamos entender, eu e você, que a nossa guerra não é contra os principados, não é contra as potestades, e sim contra as hortes espirituais ao nosso semelhante. Assim como Paulo nos adverte, devemos amar, cuidar, ter empatia, zelar, porque o amor prevalece. Então, assim, você precisa amar a Deus, e essa é a tônica de João, aonde ele vai dizer: olha, rapaz, se você diz que me ama e está odiando o seu irmão, você é mentiroso, e em ti não existe nenhuma verdade. Como é que você pode amar a Deus a quem você nunca viu e vai me amar a mim, rapaz? Então, assim, João estava querendo dizer: filhinhos, não iludam-se, não diga que você ama a Deus odiando o seu irmão, porque Deus não vai receber, porque Deus diz assim: perdoai assim como eu vos perdoo, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a oração modelo. Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo de número 5 e o verso de número 7, dizendo: bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Então, os objetivos principais aqui deste homem é mostrar isso. E o interessante, eu aqui finalizo agora a nossa participação, chegando aqui agora ao final, a importância das epístolas joaninas, a importância também dos evangelhos, bem como o livro de Apocalipse. Os escritos de João é de fundamental importância para a compreensão de toda a Bíblia, para a aceitabilidade da pessoa de Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador pessoal da nossa vida. É importante vos dizer e vos lembrar que Deus, ele mostrou coisas extraordinárias aqui para João. E por que é que Deus mostrou tantas coisas extraordinárias? Por que que o evangelho de João é diferenciado dos outros? É que João, ele vai mostrar segredos que não foram revelados nos outros, porque a quem Deus ama, a quem mais se entrega a Deus, mais Deus se entrega a ele, mais Deus revela a ele. Pastor Eurípides, Deus, ele ama mais umas pessoas do que as outras.
pessoas. Pastor, então Deus ele faz exceção de pessoas? Não, meu irmão. É porque Deus ele é justo e é lei da causa e o efeito. Por que é que João era um amigo mais próximo? Existem amigos mais chegados de Jesus? Existe sim. Perceba que o amor, Jesus ama a todos, mas os amigos particular, o amigo da intimidade, perceba que ao longo da vida de Jesus ele teve vários amigos e muitos grupos de amigos. Tinha a multidão, tinha o grupo dos 70, tinha o grupo dos 12 apóstolos. Dentro do grupo dos 12 apóstolos ele separou mais um grupo de 3 que o acompanhava, aonde os outros não acompanhavam, e dentre esses 3 ele escolhe João. E é tão verdade que quando Jesus agora, já antes, momentos antes, uma noite antes da sua morte e crucificação ali na cruz, percebam que tem aquela ceia e alguém pega e disse: olha, deita lá no peito do mestre, ele acabou de falar sobre alguém que nos trairia. Pergunta para Jesus, pergunta para ele, escora a tua cabecinha no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Há de ser que para ti, João, ele vai te revelar, ele vai te mostrar. E o que Jesus fez? Quando João pergunta, ele diz só para ele, disse: olha, aquele a quem eu entregar um bocado molhado, esse há de me trair. Logo após ele ter dito isso, Judas Iscariotes, o que traíra, coloca ali o pão e faz o que Jesus havia acabado de falar. Então Deus mostrava as coisas para João, este apóstolo, porque João amava mais ele. Então quem mais ama Jesus, quem mais busca Jesus, quem mais ora, quem quer ter intimidade com ele, quem se prostra aos pés de Jesus, ele vai então se aproximar mais dele. Quer ter intimidade com Jesus? Busque a ele, adore a ele. Quer receber revelação de Jesus? Seja amigo dele. Procure estar próximo a ele. Jesus ama a todos igual, mas amigos íntimos é somente aquele que se doa, aquele que crê, aquele que espera, aquele que está aos pés orando, buscando e clamando. Esses é que Jesus se aproxima mais, se revela mais. Eu poderia falar aqui de várias coisas que Deus mostrou para João e não mostrou para os outros apóstolos, mas ficamos por aqui. Só para lembrar aqui, quando por ocasião da morte e assunção de Cristo Jesus, quando Jesus é assunto, já ressurreto, ele retorna agora na praia, e é no último capítulo ali de João, nós vamos observar algo interessante, é que estava ali João, Pedro, estava Tiago, estavam os apóstolos, voltou à pescaria, voltou ao ramo da pescaria, e eles estavam pescando, e durante toda a noite, eles não conseguiram pescar nada. Jesus chega na praia, e quando chega na praia, observa agora ao longe e vê que os apóstolos estão ali na margem, jogando, lançando a rede, e nada pescam. O interessante é que Jesus disse assim: olha, lançai agora nesse determinado lugar. Interessante é que eles não questionaram, e também não estava conhecendo. Falaram: ora, mas como é que vai mandar? Jogamos a rede a noite toda. Então jogaram a rede ali, e quando eles puxaram, qual não foi a surpresa? 153 grandes peixes. E aqui está o grande segredo: ninguém se apercebeu, nem Pedro, que estava sem camisa e se envergonha, tenta se cobrir. Ninguém entende ali que era Jesus. Quem foi que primeiro descobriu? João, o apóstolo. E por que é que ele descobriu? Porque um segredo que era deles. Esse número 153 era peculiar de Jesus, nas conversas de Jesus e de João, este apóstolo. Porque se você não sabia, o número 153, ele está na porta, ou estava na porta ali de toda a sinagoga. E este número 153 representava pelo menos 3 coisas: Deus, paz, prosperidade e saúde. Então quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem saúde. Jesus, ele é Deus e também tem prosperidade. Então quando você tem a Jesus, tem tudo isso. Então o primeiro significado do número 153, quando ele, e é isso que o texto diz, que quando João vê que tem 153 peixes, é nessa hora que ele descobriu que era Jesus, muito provavelmente por causa disso daí. São segredos, são coisas que a gente vai descobrindo, que Deus mostra apenas àquele que é mais íntimo. Deus revela coisas para os mais íntimos que não revela para outros.
Por isso que é importante nós termos intimidade com Deus, buscarmos a Deus, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Muito obrigado, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos. Estamos chegando ao final da nossa aula, ao final do nosso módulo Hebreus e Epístolas Gerais. Grande abraço a todos vocês.